Oi, gente. Boa tarde. Gente, que triste, né? Eu estava pesquisando algumas coisas no Instagram e vi lá o Juliano, o filho da Nanda Mel, está de novo numa situação periclitante, gente. Um rapaz novo que tem o mundo inteiro pela frente, um rapaz desocupado, como eu sempre falo, gente, cabeça vazia, oficina do diabo. Porque se você não pensa coisas boas, as coisas ruins começam a surgir e elas vão aumentando, aumentando, aumentando. Quer dizer, o rapaz já não tem a cabeça muito boa, porque ele é um usuário de drogas. Eu acho que foi no ano retrasado que eu entrei para falar dele, que ele estava muito mal, estava em coma no hospital. E aí eu pergunto, gente, a família dele se resume a ele e a mãe. E aí a pergunta, e a mãe? Eu percebo que ali, entre os dois, só tem os dois, gente. Mas entre os dois tem uma competição de egos. Os dois têm o ego inflado. A mãe com as bebedeiras. Gente, depois dizem, né? Dinheiro traz felicidade. Não, gente, se a pessoa não estiver preparada para receber muito dinheiro, ela descamba de vez, gente. A gente vê isso com muitos artistas, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, que não tinham nada, não eram conhecidos, de repente eles ficam milionários. Qual é a primeira coisa que eles vão procurar, gente? Se satisfazer com as drogas. Por quê, gente? A vida é tão boa sem as drogas. Por que que as pessoas vão entrar por um caminho ou têm que entrar por um caminho que não tem mais volta, gente? Pouquíssimos são aqueles que entram por esse caminho e conseguem sair depois. Pouquíssimos. Gente, as drogas, elas lesam parte do cérebro. As drogas, elas criam uma dependência tão grande, mas tão grande, que as pessoas são capazes de ficar sem dormir, sem comer, mas não são capazes de ficar sem a droga. E olha já o nome, né? Droga. Droga. Gente, o Juliano não estuda, ele não trabalha, ele não tem amigos. São ele e a mãe. A mãe está sempre alcoolizada. E com esse susto imenso que essa mãe levou, eu acredito que há uns 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, quando o menino ficou muito mal, o que ela tinha que fazer, gente? É um vício, é difícil, é.
Mas ele é meu filho. Filho é para a vida inteira. Um marido, se você tiver a sorte, ele também, você tem para a vida toda. Mas se você não tiver sorte, marido se separa, daqui a pouco você está com outro, ele está com outra, e a vida continua. Gente, com filho não, gente. Eu não consigo, gente, me ver sem os meus filhos. E hoje também sem os meus netos. Eles são tudo para mim e para os pais deles também, e para o avô. Então, gente, enquanto são crianças, comecem a conversar com eles, comecem a dar bons exemplos, comecem a explicar que a droga é um caminho sem volta. Que muita gente entra para as drogas por curiosidade. Não conseguem sair mais. Então, gente, ter dinheiro é muito bom. É muito bom ter dinheiro. Mas você tem que saber usar a cabeça e usar o dinheiro. Porque o dinheiro, às vezes, se a pessoa não estiver preparada, dá um poder tão grande para ela que ela vai queimar todo esse dinheiro com as drogas. A gente vê muitos casos, milhares de casos, exatamente assim. Enquanto não tinha dinheiro, era um bom menino, era uma boa menina. Nem todos, tá, gente, que são drogados, que são viciados, têm grana. Tem muitos que não têm nada e estão lá se viciando cada vez mais. Eu tenho muita pena, gente, ainda mais quando esse filho tem uma mãe, deve ter um pai também, mas é um pai ausente, né? Na realidade, acho que ele nunca teve esse pai. Acho que o pai só ajudou a fazer. Mas na hora da dor de cabeça, não existe pai. Por isso também tem que se tomar muito cuidado para não me engravidar. Para não ter uma gravidez indesejada. Porque senão esse filho que não tem culpa nenhuma, coitado, vai levar a culpa por ter vindo. Como se ele tivesse culpa. Agora, a mãe dele, gente, bebe, parece um gambá. Vive manguaçada o tempo todo. Quando ela quase perdeu o filho, um único filho, mas para uma mãe não importa, pode ter 10 valiosíssimos para essa mãe. O que ela fez, gente, para melhorar a vida dela? O que ela fez? Será que ela procurou, sei lá, frequentar esses alcoólicos anônimos? Será, gente, que ela procurou? Não deve ter procurado, gente. Porque assim que o filho começou a melhorar, ela já começou a aparecer novamente trebada. Eu até parei de assistir. Parei, falei, não, nossa, orei tanto por esse menino, não me arrependo. Orei tanto por essa mãe, não me arrependo.
Mas, gente, as pessoas envolvidas também têm que se preocupar com isso, têm que se esforçar, têm que dar o sangue para sair desse vício. Quer dizer, e o menino, além de ser viciado nas drogas, ele também é viciado no álcool. Mas também o exemplo que ele tem. A mãe manguaça o dia inteiro, todos os dias. Quando que essa mãe aparece num vídeo dela, normal, limpa, sem álcool? Eu não assisto mais. Mas eu tenho certeza que ela nunca mais apareceu limpa, sem estar alcoolizada. Agora, dentro da casa deles, dentro do apartamento, não deve faltar o álcool, porque a mãe manguaça o tempo todo, e o filho também gosta, e o filho mistura com drogas, com remédios, que também são drogas, né? Será que essa mãe, gente, não pensa que filho é para a vida toda? Filho tem que ser cuidado. Ele é um filho muito problemático, muito. Mas será que alguma vez na vida dele e dela, ela se sentou com ele e falou: filho, eu vou te ajudar. Eu vou parar de beber, já parei a partir de hoje. Não bebo mais. Vou estar do seu lado para o que der e vier. Eu vou te ajudar, mas você também vai me ajudar a te ajudar. Porque, gente, um viciado, seja no que for, ele nunca tem vontade de abandonar o vício. Porque é o que ele faz, é o que ele sabe fazer, que para ele é o de melhor. Mas na realidade, o vício é sempre o de pior que existe. E agora, o garoto, ele é um homem, né, gente? A gente fala garoto porque, para minha idade, meus 72, ele ainda é novinho. Mas tem idade para ser responsável, para ter uma família, para ser pai. Ainda bem que não aconteceu nada disso, né? Porque nenhuma mulher também merece se casar com um homem desses, que não tem juízo, que não tem noção, que não tem uma profissão, que não tem um estudo. Gente, se ele trabalhasse no que quer que fosse, poderia ser um gari, ia trabalhar honestamente, ganharia o dinheiro dele honestamente, estaria longe das drogas e da bebida, estaria com a mente ocupada. No final do mês ia ganhar a graninha dele, ia pensar 1000 vezes sobre como gastar esse dinheiro da forma certa, comendo coisas boas, coisas gostosas, mas não queimando o dinheiro como ele faz. Quer dizer, a mãe já ganhou tanto dinheiro com o canal, tanto dinheiro com o canal, a mãe não aguentou. O filho praticamente se criou sozinho. Mas nunca é tarde para uma mãe também que vive
na vida errada, a mãe chegar para o filho e falar: eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, eu sou sua mãe, eu tô aqui para isso, eu te amo, você é o amor da minha vida. Agora eu fico imaginando, né? Ele é fraco, ele é uma pessoa fraca. Tá dizendo que vai repetir o que fez há 1 ano e meio, 2. Eu não duvido. E no caso dele, gente, não é mais para chamar a atenção, não. No caso dele, não é mais para isso. O caso dele é porque ele é uma pessoa totalmente debilitada. Realmente ele é uma pessoa muito fraca das ideias. Ele já não consegue mais pensar coisas boas, pode ficar sozinho. Ele não pode ficar sozinho. Então, se a mãe... Da outra vez, eu defendi a mãe. Hoje eu não vou defender mais, não. Porque é aquele negócio, né? Porque você pariu, que você é mãe. Não. Para você ser considerado uma mãe, você tem que parir, criar, dar amor, dar estudos, dar limites. Se não teve limites de criança e na adolescência, não é agora que ele terá limite, gente. Nós temos que dar limites para os nossos filhos. E quando nós estamos dando esses limites para eles, nós não estamos maltratando eles. Não. Muito pelo contrário. Nós estamos ensinando para os nossos filhos que eles não podem tudo. Eles podem fazer algumas coisas até aqui. Passou daqui? Não. Tem mãe. E a mãe, e tem pai. A mãe e o pai impõem os limites para os filhos. Não precisa bater, não precisa castigar, não precisa maltratar. Mas, filho, a gente precisa de conversa. De muita conversa. De amor, de muito amor. Olha, uma vez nós estávamos numa festa da escola dos meus filhos. Era formatura de uma turma. E um dos meus filhos, ele é muito brincalhão, ele é todo... Ele chegou e cochichou alguma coisa para o pai. Porque para eles é sempre o pai em primeiro, é o pai, eles idolatram o pai. E eu sempre fui amar, né? Porque eu que corrigia, eu que colocava os limites, eu conversava muito sobre tudo mesmo, gente, até sobre sexo. Por quê? Um adolescente engravida uma menina, também adolescente, aí a burrada tá feita, né? O garoto vai ter que parar de estudar, a menina vai ter que parar de estudar, vão ter que criar o bebê. Com o quê? Como? Então, eu sempre conversei sobre tudo com os meus 3 filhos. E eles sempre foram muito bons comigo. Com todo mundo, eles são educadíssimos, são muito bons, respeitadores, tá?
Então, esse meu filho, nessa festa, ele cochichou com o pai, eu não ouvi, também não perguntei pro pai, não perguntei nada. Tava tocando música alta, tava tendo dança, tendo um monte de coisa. Eu só vi o pai falando que não. Ele foi pro banheiro, daqui a pouco ele voltou, falou: mãe, eu posso fumar? Ele tinha o quê, gente? Uns 16 anos, uns 15 anos. Estava se formando do colegial, acho que tinha 15 anos. 14, 15, não lembro. Posso fumar? Aí eu falei para ele, por que você está me perguntando isso? Ele falou, porque todos os meus amigos de classe estão lá no banheiro e estão fumando, estão experimentando cigarro. Falei, E eu sempre falei para eles, vocês não são todo mundo. Igual quando vinha às vezes com alguma nota baixa. Mãe, mas a classe inteira tirou nota baixa. E eu falava, vocês não são todo mundo. Eu estou sempre com vocês, eu estou acompanhando o estudo de vocês, eu explico para vocês quando vocês precisam, eu puxo os pontos de vocês. Seus amigos são seus amigos, eu não tenho nada a ver com eles. Eu tenho a ver com os meus filhos. E aí, do cigarro, eu falei, peraí, você tá com muita vontade de fumar? Eu tô, mãe. Deixa só eu experimentar. Falei, filho, eu não vou te proibir. Você quer fumar? Vai lá no banheiro e fume com teus amigos. Você quer experimentar? Pode experimentar. Eu estou te dando autorização. Pode experimentar. Só que, se você gostar do cigarro, você vai ter que parar de estudar. Eles sempre estudaram em escolas particulares. Você vai ter que parar de estudar, vai ter que arrumar um trabalho para se manter no vício. Eu não vou comprar cigarro para ninguém. Eu não tenho vício, seu pai não tem vício. Pode ir lá experimentar. Ai, posso mesmo, mãe? Pode, mas se lembre bem do que eu estou falando para você agora. Me deu um beijo, sumiu pro banheiro. Daqui a pouquinho ele voltou. Ai, mãe, horrível. Nossa, eu me engasguei, eu perdi o ar. Nunca mais eu quero saber do cigarro. Gente, por que também? Se a gente proíbe, não pode, não vai, vou te dar uma surra se você fumar. O que ele vai fazer? Ele vai fumar escondido. Então, eu já achei muito nobre a atitude do meu filho vir perguntar primeiro pro pai, eu posso? O pai falou, não. Mas não conversou e não explicou. Aquele negócio, mas por que eu não posso? Porque não pode. Eles não querem esse tipo de resposta, gente. Eles não querem. Aí quando veio comigo, não proibi, pode, mas o recado foi dado. Nenhum dos meus filhos tem vício, nem de bebida, nem de cigarro. É que eu sou uma mãe maravilhosa e meus filhos são maravilhosos. Não, já falei, nós não somos família de propaganda, de comercial, de margarina. Não, gente. Nós também já tivemos problemas, eu e meu marido, como eu com as crianças, como as crianças com meu marido. Nós somos uma família normal. Mas, quando o filho te faz uma pergunta,
mesmo que você não goste, mesmo que essa pergunta desça atravessada pela sua garganta, converse calmamente com seus filhos. Eles nunca vão esquecer. Vira e mexe, meu filho fala isso para mim. Vira e mexe, você lembra? Lógico que eu lembro. Me agradece. O que eu fiz? Eu, educadamente, conversei com ele, ouvi a pergunta dele, respondi para ele com educação. E ele também me perguntou com educação, né? Então, gente, respeito acima de tudo. E amor, gente, muito amor. É lógico que se meus filhos fumassem, eu ia amá-los do mesmo jeito. Quem garante que eu não ia comprar cigarro para eles depois? Quem garante? Mas o que importa é a conversa, é o respeito, é o amor. E isso eu acho que o Juliano não teve. Porque a mãe dele sempre esteve muito mais preocupada com o ego dela. Mais uma pessoa narcisista da plataforma. Mais uma narcisista. Ela se ama e ela se basta. Aí, quando o filho faz alguma loucura, arranca os cabelos, se belisca, fala um monte de besteira, se soca, se bate. Pra quê, gente? Pra quê? Aí já foi. Aí já foi. Nanda, você tem que crescer, mulher. Você não é criança e seu filho também não é. Você é uma mulher feita, uma adulta com um comportamento exageradamente egocêntrico. Cuida do teu filho, Nanda. Cuide de você. Pare com essas bebidas. Pare com esse álcool que está te cozinhando por dentro. Você deve estar podre por dentro. Seu fígado deve estar tudo verde, apodrecido mesmo. Pare com essas besteiras. Cuide do seu filho. Ele não pediu para nascer. Você engravidou porque quis. Você teve o filho porque quis. Agora, seu filho está precisando muito de você. Só que ele está precisando de uma mãe lúcida, de uma mãe limpa, de uma mãe amorosa, de uma mãe carinhosa, não de uma mãe falando. Não. Ele não quer falar com uma mãe trêbada. Ele deve ter muita vergonha de ser seu filho. Muita. Olha, eu também teria muita vergonha de ter uma mãe como você. Sabe, Nanda, sua família, você e ele. Só os dois. Se você ficar sozinha, você vai para o mesmo caminho dele. Você não vai se aguentar. Você vai se culpar.
você vai se cobrar. Só que aí já foi, já perdeu. Cuide enquanto você tem, porque, a meu ver, o seu problema é falta de juízo, é falta de amor. Tchau, gente. Fiquem com Deus.